Ela tinha medo de rodovia e agora dirige e vai para todos os lugares. Estamos eu e a Suelen junto com a Ana Paula para falar um pouco sobre isso. Então, em primeiro lugar, né, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço infinitamente o convite, né? Agradeço a receptividade também. Inclusive, ganhei até presente. Ganhei presente, foi linda. Amei, amei, amei. E sim, Wellington, eu morria de medo de rodovia, gente. No Só de... velocidade. Nossa, velocidade para mim era um negócio. Eu até tinha o apelido de Mister Magoo. Eu dirigia aquela coisa bem, bem devagarzinho, né? E hoje em dia não, hoje em dia eu consigo pegar a rodovia, inclusive ganhei multa por excesso de velocidade. Você já viu isso? Uma pessoa feliz por ter ganhado uma multa? Só quando dirige não tem mais habilitação só Sim, como um documento de exatamente. identidade, né? Porque as pessoas têm a habilitação, Sim, às vezes, como um documento de identidade. sim, Usa somente para apresentar ali, às vezes numa loja, às vezes num sim. serviço público, alguma Exatamente. coisa. E agora não, agora quando você recebe, né, Uma multa. infelizmente, uma multa, Fico né, feliz, né? e É. fica feliz, é porque você está Sim, usando a sua habilitação e o inclusive, o veículo. que você falou faz muito sentido, porque a minha habilitação era um documento só, era aquilo, né? Documento para entregar nos lugares oficiais, né? E eu fiquei assim por 15 anos. Foram 15 Foram 15 anos anos sem sem dirigir, dirigir, com com a habilitação, habilitação ali né, guardadinha dentro da gaveta, daquele é jeito, né? Era daquele só jeito. para as necessidades que não eram de Sim, que não dirigir. era direção. E aí vem esse paradoxo, né? Feliz Uhum. porque tomou uma multa. Tomei uma multa, muito bom. Eu acredito que esse excesso de velocidade não deva ter sido nada Nada excedente. Não, exorbitante, não, não. não, É não. aquela situação, você sabe que a velocidade ali é 50, por exemplo, Sim, e você deu uma um pouquinho, foi. distraída, foi assim mesmo? Foi exatamente, foi uma pequena distração. Mas essa distração não foi por desídia. Acredito que essa Uhum. distração foi até por aquela situação de que agora eu consigo escutar uma música, agora eu Exatamente, consigo. isso. É, exatamente, porque eu nunca me imaginei, né? As pessoas falavam assim: "Nossa, você vai ver como é gostoso você dirigir, ouvindo uma música, pegando a estrada", né? E eu, nossa, quando a pessoa falava isso para mim, eu entrava em pânico, porque assim, o meu, na verdade, não era só o medo de dirigir, era pânico mesmo, né, porque eu na verdade, eu tenho transtorno de ansiedade barra pânico, então para mim, eu entrava dentro do carro, só de entrar dentro do carro, não precisava estar lá no banco do motorista. Só de entrar já me causava uma ansiedade, assim, extrema, Olha só. extrema, Mesmo extrema, ali no banco do passageiro. mesmo no banco do passageiro, mesmo no banco do passageiro. E aí, quando você fala assim, ó, mesmo no banco do passageiro, é percebido que é uma situação realmente de ansiedade, de De pânico. ansiedade, pânico, Porque sim. quando a pessoa ela vem só para aquela situação de quando eu sento e começo a dirigir, eu erro uma passada de marcha, alguma coisa, e isso me faz mal, a gente sabe que tem mais a ver com as questões técnicas do Sim, que as questões emocionais. sim. Só que quando você fala da situação de passageiro, a gente já percebe que não é só técnico, é emocional também. Emocional também, sim. E isso reforça aquilo que a gente fala, né, que o nosso trabalho não é só uma questão técnica, mas nós conseguimos, através do nosso método, ajudar nessa questão emocional. Não, sim, inclusive o método de vocês para mim foi fundamental, né, que é o que eu falo para todos que eu indico direção, eu sempre indico vocês, sempre. Porque o trabalho de vocês é um trabalho feito com muita empatia, né, então existe a acolhida, né, então no meu caso, né, falando aí, né, na minha especificidade, né, o meu problema de pânico, essa acolhida, né, a Sueli é um anjo, né, você tem um anjo do seu lado, você sabe disso. E é por isso que nesse segundo episódio eu fiz questão dela Que estar que junto. esse anjo viesse. Hum. A Sueli faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso de acolhida, né, e depois vem você com toda a sua competência, uma pessoa extremamente inteligente e humilde, porque antes de procurar vocês, eu procurei outros, até mesmo porque Sim. eu não conhecia, né, então eu fui Uhum. procurando outros. E as pessoas elas têm um problema muito grande, né, quando fala assim: "Vou ensinar o outro", mesmo elas tendo um conhecimento elevado, elas colocam um grau, assim, de superioridade, né, e o Wellington não, quando eu vi o Wellington, aquela pessoa cheia de conhecimento, uma pessoa acolhedora, muito, muito, muito humilde o Wellington. Então Fala assim, Professor, fala calmo, né, Ana calmo, Paula? isso eu acho que ele é psicólogo, não é possível. na verdade, vem essa situação. Eu não preciso usar o meu conhecimento
para humilhar as outras pessoas. Sim, sim. O conhecimento ele não foi feito para Pra você diminuir o outro, né? humilhar o outro, mas o Diminuir conhecimento foi mesmo. feito para Você você partilhar. compartilhar com os Exatamente. outros, né? A pessoa, quando ela quer ser grande demais, às vezes ela demonstra a Sim, pequenez que a ela tem, pequenez que ela tem. Fato, né? fato. E isso é fato. E a importância da Sueli no nosso projeto é Gente, é gigantesca. fundamental. Eu tenho que falar Fundamental. porque São maravilhosos. quando você fala desse acolhimento, nós vamos falar da questão da aprendizagem. Sim, O processo de aprendizagem, até falando sobre isso no primeiro episódio, ele depende dessa conexão entre a instituição, entre o projeto, entre o instrutor, entre o aluno, a aluna. E a Suelen, quando ela faz esse primeiro atendimento, acontece esse acolhimento. Com as exatamente. perguntas que ela faz, etc. Eu faço perguntas simples, perguntas básicas, mas que na maioria das vezes eu consigo a história daquela pessoa, eu consigo entender o que aquela pessoa passou. Porque muitas vezes a pessoa é por uma questão técnica, mas outras porque houve um acidente, tem um trauma ali por trás. Então, quando eu faço essa pergunta do tempo de habilitação, se ela já dirigiu após a CNH em mãos ou se não dirigiu, normalmente a pessoa, elas, não, nem todas, né? Muitas pessoas são, algumas são assim bem secas, básicas na resposta, só sim e não, mas a maioria conta realmente ali o porquê que ela quer dirigir, o porquê ela parou de dirigir. E eu fiz essa pergunta para você também, né? E o aprendizado, ele só se concretiza quando tem vínculo. Sim. Né? Você cria vínculo, e quando você cria vínculo, esse aprendizado, ele se concretiza. E é o seu trabalho, é criar vínculo. Aí, inclusive, quando você fala dessa situação, né? O trabalho de ensinar, de aprendizagem, ele só concretiza quando tem vínculo. Às vezes a pessoa fala assim, mas quem é ela para falar sobre isso? Fala um pouquinho sobre a sua profissão, né? Porque às vezes fala assim, né, Wellington, o padrão de atendimento das alunas, a gente atende alunas diversas, com profissões diversas, mas uma grande maioria, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, são professoras. Né? Qual é a sua profissão, Ana Paula? Sou professora. Professora da né? rede, né? E professora, gente, não tem como andar de ônibus, né? Notebook, bolsa. É muita Tem uma coisa. caixa de papelão que é pegar, para levar para fazer trabalho para os alunos, né? Então, assim, antes de dirigir, minha vida era uma, depois de dirigir era outra, né? Que nem o Wellington falou, o que mudou na minha vida, né? Eu lembro, né? Você falar muito disso do processo de direção. Quando você me deixou no CEF, lembra? Lembro que vez? Primeira vez que deixei você e lá, aí onde você que... fez essa pergunta, e aí, o que você sentiu? Foi isso que você perguntou, Foi isso que eu perguntei. Qualidade de vida, gente. É libertadora, Ana Paula? Muito libertadora. Esse CEF é um centro de treinamento, né? Porque às vezes é onde a gente vive, na verdade, né? um centro de treinamento dos professores, isso. onde reúne os professores da rede. Exatamente, da rede. E você era uma das necessidades suas, sair da escola ou da sua casa e ir para essas reuniões, que você dependia de outra pessoa levar você, ou aplicativo. Na verdade, por conta da ansiedade, eu não consigo andar de carro de aplicativo. Eu tenho essa coisa, assim, de ter muito receio. E aí eu ia de ônibus. E aí o que acontece? Você não tem qualidade de vida. Você não consegue almoçar, você não consegue tomar um banho, né? Eu sou professora da rede, mas da educação infantil. Banho pra gente é essencial, porque você sai todo pintado, né? Quantas vezes eu saí cheio de areia, porque não dava tempo de chegar até o local. Né? E hoje é tranquilo, né? Chega em casa, dá tempo de tomar um banho, dá comer tempo de alguma almoçar. coisa, isso. E depois ir. Então, assim, qualidade de vida. Eu costumo, desculpa cortar você, eu costumo no atendimento, eu falo assim, eu tenho as perguntas padrão, mas eu gosto de fazer algo mais humanizado. Então, com cada pessoa que entra em contato comigo, eu converso de uma forma diferente, né? Algumas se abrem mais, outras menos, né? E eu costumo falar isso, eu costumo falar que dirigir é libertador e facilita o nosso dia a dia. É o ganhar rodinhas, né? Criar rodinhas, exatamente. Ela falou sobre o atendimento humanizado. E aqui tem a questão de você não colocar um robô para atender as pessoas. Sim. Hoje isso está muito comum, Hoje né? é muito comum. Você manda uma mensagem no WhatsApp E e aí a primeira é a IA que responde, são Sim. aquelas perguntas e respostas meio que prontas, né? mas você percebe que não é uma pessoa que está te atendendo, é um robô. Sim, e cria distanciamento, né? Sim. E cria distanciamento. E como a pessoa vai aprender a desenvolver ali a direção com esse distanciamento? Você pode encurtar o caminho. Qual é encurtar o caminho? Você pode ir direto para aquele que só vai te treinar,
ou você já pode ir para aquele que vai, além de treinar as questões técnicas, também vai te ajudar com essas questões emocionais, sociais, É. e Sim. você sai pronta, ao invés de ter que, às vezes, investir 2 vezes para ter o Exatamente. mesmo Sim. resultado. Pra ter o Ou mesmo se resultado. frustrar, né, Ou se na frustrar. situação. Exatamente. né? Muitas vezes eu falo, as pessoas entram em contato comigo, eu pergunto se já conhece o nosso trabalho, se já nos acompanha na rede social, porque lá consegue ver que realmente é um trabalho diferenciado, né? Então a gente preza muito por essa questão mais humanizada, de entender as nossas alunas. O Wellington, eu ainda falo que a aluna ela vai entender e aprender a dirigir, né? Sim. Ela não vai só ali entrar no carro e Isso. sair. E foi o que aconteceu comigo, né? Porque antes de entrar em contato com vocês, vocês também disponibilizam vídeos gratuitos. Sim. Sim. Então eu fiz tudo aquilo, né? A lixeira, o pedal da lixeira, né? lixeira, a Pedal tampa da- da panela, As atividades, né, da cabo de psicometricidade. vassoura, O cabo de vassoura. o arroz. O arroz até hoje, eu lembro. Lembra que você me falou que o espelho retrovisor Uhum. é como cozinhar o arroz. Eu lembro de... E tá vendo? Tem coisas que nem eu lembro, tá vendo? Agora tem coisas que nem eu lembro. Sabe por quê? Porque a sua didática é uma didática constante, ela é permanente. A sua quanto tempo que eu fiz o curso com você, gente? Faz Muito tempo. Pô, já faz uns 3 anos. Mais ou Mas menos. uns Mais Só ou que 3 menos. anos. até hoje a sua vozinha tá aqui. Por quê? Porque foi um aprendizado que foi concretizado. Você né? aprendeu a aprender. Isso, aprendi a aprender, Aprendeu a exatamente. aprender. E aí fica a voz do Hélio assim, ó, retrovisor é o seguinte, é igual uma panela de arroz. Né? Você tem que ficar dando uma olhadinha. Então, assim, eu tô dirigindo, tem que ficar dando uma olhadinha nos retrovisores, né? Então, assim, sua voz fica lá. Lembra também, que eu lembro, gente, que foi tão significativo pra mim. Isso é muito Que bom. o meu pé da embreagem ficava todo esticadão, lá na frente. Aí o Wellington ali, olha tudo, né? Uma competência, o seu olhar é extraordinário. É que a minha aula, eu falo assim, a minha aula é do aluno. Eu tô 100%. 100% ali. 100% do aluno. Eu Não tô tem ali, distração, não tem olhando pro celular. celular, Não. sabe? Como alguns instrutores. Eu tô Sim. lá, é 100% Sim. do aluno. E quando eu falo 100%, é essa observação de entender o que o aluno está tendo dificuldade. Às vezes o aluno ele nem imagina que ele tem aquela dificuldade. Sim. E às vezes eu tô ali assim, ó, olhando, né? Eu falo que é o rabo dos olhos, né? Eu tô prestando atenção aqui na frente, eu tô com o olho no gato, mas também tô com o olho no peixe. Exatamente. Entendeu? Tô olhando na frente para uma intervenção, se precisar, Claro. mas eu tô aqui também Atento olhando, a tudo. atento, o porquê que aquela pessoa ocasionou algo que eu tive que fazer uma intervenção. E eu ficava assim, mas como ele tá vendo meu pé esticado da embreagem lá embaixo? Aí eu sempre vem a voz do Wellington. Aí quando eu tô lá com o pezinho, Opa. olhando o retrovisor, sabe assim? Então é um aprendizado que ficou, que realmente Isso é ficou. muito legal. Muito E legal. muito você legal. falou sobre as questões que a gente entrega do gratuito, que são algumas aulas rápidas ali no Instagram, que são vídeos rápidos Sim. de 1 minuto a 1 minuto e meio. Inclusive agora é uma promessa nossa de começar a entregar mais aulas maiores, né, e no formato para o YouTube mesmo, de colocar lá no YouTube, e inclusive esse podcast, ele vai para o YouTube, ele está aqui no YouTube, então se você está no YouTube assistindo já, eu falo assim, né, ó, já tem que dar curtir, já tem que enviar Se para alguém que quer ver inscrever. dirigir, se inscrever. Por quê? A gente entrega e vai passar a entregar muito mais no YouTube conteúdos mais extensos sobre o treinamento de direção, nessas questões técnicas e também Sim. até nessas questões emocionais e sociais. Sim. E esse conteúdo em que você foi se alimentando dele antes mesmo de realizar as nossas aulas, você não só alimentou, você praticou aquilo que a gente vinha falando nas nossas aulas. Sim. Eu falo também sobre isso e as pessoas elas assistem muito conteúdo na internet e praticam pouco. Mesma Eu coisa. assistir as pessoas dirigindo não vai fazer com que eu dirija. Eu preciso dirigir. Precisa de ação, né? É preciso de ação. Precisa de Só ação. que essa ação, eu falo assim, mas como que eu vou dirigir sendo que eu não sei dirigir? Na verdade, a gente vai fazer com que o nosso cérebro, ele aprenda os movimentos que a gente precisa fazer no Sim. carro. Exatamente. Sim. Porque eu preciso aprender esses movimentos. Quando você falou da tampa da panela, o meu cérebro ele precisa entender o que eu vou fazer com o volante, né? Quando você falou da lixeira, de colocar o pé na lixeira para levantar e abaixar a tampa da lixeira, é fazer com que o meu pé entenda
qual é o movimento que eu vou fazer com os meus pés, porque lá no carro depois eu vou usar isso. Vai O usar cabo isso. da vassoura ali para noção de espaço, Noção de né? espaço, sim, É que às vezes a exatamente. gente fala, às vezes até eu mesma ali na conversa, às vezes no atendimento, eu falo para as pessoas que têm atividades da psicomotricidade, atividades que vão auxiliar ali na coordenação motora, na questão da noção de espaço, e muita gente acha que isso é piada, que isso não serve para nada, Não, ou que não precisa disso. E isso Muito, faz diferença, Ana Paula? muito pelo contrário. Isso é necessário, né? Necessário, muito necessário. Porque quando a gente pensa em dirigir, no meu caso, né, falando da minha experiência, e eu acredito que também uma grande maioria das pessoas passam por isso. As pessoas elas não pensam no micro, Sim. né? Nossa, eu preciso dirigir, eu vou começar a dirigir. O que as pessoas pensam? Já pensam em, como eu pensava, uma rodovia. Como que eu vou dirigir uma rodovia? Né? Como que eu vou dirigir indo para o litoral? Né? Ou então atravessando a cidade? E não, o dirigir é o micro. É Começa ali, por blocos, né? pequeno, exatamente, Pequenos. a aprendizagem começa assim, pequenininho. Então, é aquilo que você sempre fala, entra no banco do motorista, que a visão é diferente. Primeiro para você se habituar com Conhecer o seu o teu carro, né? cérebro criar essa imagem. Sim, porque quando eu penso em algo que eu preciso recorrer ao meu cérebro, então assim, eu nunca dirigi, né? Então, como que eu vou começar a fazer algo novo se eu não tenho aquelas memórias passadas daquilo? Então, eu preciso criar essas memórias passadas. E eu lembro, outra coisa que eu lembro também muito do Hector é isso. Senta no banco do motorista, vai sentindo a marcha, né? Exatamente. Imagina que você está indo para Imagina, determinado lugar. O exatamente. nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível. Como você falou sobre a questão de ser humilde, né, de falar, os títulos são importantes, né, Sim. para algumas questões, até de Claro. concurso, de assumir um cargo, De crédito, de crédito, é. conseguir um emprego e por aí vai. Mas eu não sou de ficar jogando os títulos na mesa, né? Eu falo assim, mas tudo aquilo que eu estudei, as faculdades que eu fiz, pós-graduação e etc., foi justamente para aprender como que funciona o nosso cérebro. Incrível. E o nosso cérebro, ele não faz essa diferenciação quando a gente fecha os olhos do que é real e do que é imaginário. Inclusive, é fato que a gente assiste alguns pilotos de moto, pilotos de Fórmula 1, jogadores de futebol. A gente percebe que pessoas que praticam determinados esportes, eles mostram momentos em que eles fecham os olhos e se imaginam fazendo exatamente aquilo que eles vão fazer no momento real. E no momento real ele consegue fazer. Consegue fazer. Até viralizou, né, há um tempo atrás, alguns vídeos de, por exemplo, uma skatista que ela está assim falando, a pessoa faz a leitura labial, ela falando, você consegue, você vai fazer isso, lá você vai fazer assim, aqui você vai usar tal técnica, etc. E ela falando, olhando, conversando com ela mesma, se imaginando fazendo. Na hora que ela vai fazer, ela consegue. Ela consegue. Você está criando, cria estratégias, né? Você cria estratégia e você se imagina naquele lugar. Sim. Só que quando eu falo isso, quando ela fala isso para uma aluna, para ela sentar no carro, para ela fazer isso, tem gente que não acredita. Não faz. Sim. E esse papel hoje, da gente estar batendo esse papo com você fala assim, ó, realmente isso funciona. Funciona muito, muito. Para mim foi essencial. Isso vai fazer com que outras pessoas que não acreditam nesse processo passem a acreditar. Passem a acreditar. E é um processo exatamente muito importante, né? Eu acredito, uma das minhas, como é que eu posso dizer, os meus desejos que aconteça aqui no podcast é ajudar mesmo, né? Sim. A pessoa. Então, assim, falar sobre o meu processo, para mim é muito importante, porque eu vou lá atrás, vejo a minha trajetória toda e mostrar para as pessoas que isso é possível, que dirigir é possível. Gente, eu tinha medo demais, tinha pânico, não era medo. E outra coisa, que eu tô aqui lembrando, uma coisa que o Elton falou, que foi muito legal. Meu primeiro dia de aula, eu peguei e falei para você assim, Wellington, eu tenho medo de dirigir, eu quero perder o medo de dirigir. Falei, quero perder. Aí você falou assim, quero perder o medo de dirigir. Aí você falou assim, não, você não pode perder o medo de dirigir, porque o medo é importante. E realmente, o medo é o nosso sistema de defesa. É o nosso medo balizador vai ali, porque, né? assim, estou dirigindo, eu preciso ter, né, medo para saber que eu não posso
de repente, Abusar Acelerar ali, né? demais. acelerar Acelerar. demais, avançar no semáforo, né? A dirigir alcoolizado, por exemplo, quando a pessoa não tem medo, tem responsabilidade, né? Uhum. Então, o medo, ele é muito importante também. Então não é perder. Exatamente, né? Você vai vencê-lo, Vai vencer, mas perdê-lo não. exatamente. É superação. É, Olha, para você ver quanto tempo, hein? Quanto tempo? tem bastante. E essa situação de não perder o medo, de vencer o medo, Sim. e você falou sobre superação, eu falo muito sobre vencer o medo. E o vencer o medo não é deixar ele de lado. Isso. Ele continua lá. Ele Porque continua quando a lá. gente compete com alguém, em qualquer tipo de Uhum. circunstâncias, essa pessoa continua existindo. Sim. Sim. A única diferença é que eu estou à frente dela, numa Exatamente. competição. E seria como se fosse uma competição entre eu e o medo. Mas essa competição entre eu e o medo não é para eu menosprezar ele. Exatamente. Ele tem o lugar dele. Assim como nas competições, Sim. a pessoa que está competindo com a gente, ele não é meu inimigo. Não, Ele não é meu inimigo. Uhum. E a gente coloca o medo como o inimigo da inimigo. gente. Não, o medo ele é justamente é para isso. essencial. Por que que muitas pessoas, nós estamos agora entrando no Maio Amarelo, por que que muitas pessoas, infelizmente, têm perdido a vida em situações de sinistro de trânsito, de acidentes, como as Acidente. pessoas conhecem? Porque elas, de certa forma, colocaram o medo de lado. Elas Uhum. falaram assim, ó, eu sou mais importante que o medo. E coragem não é ausência de medo. É isso, eu lembro muito dessa fala. Coragem não é ausência de Não é medo. ausência de medo. Exato. Coragem é você olhar para o medo, enfrentar ele, controlar a sua ansiedade, controlar esse pânico e saber lidar com as situações para você não deixar de fazer Sim. por conta dele. E para saber lidar com essas situações, voltando que eu perdi o gancho, mas é as atividades. As atividades. Essas pequenas atividades vai fazer com que você minimize o medo. Ele não vai sumir, mas com essas atividades que às vezes as pessoas, né, dizem, não sei importante. Não, elas são extremamente importantes para isso, porque a partir do momento que você senta ali, no banco do motorista, a partir do momento que você pega uma tampa de panela ou vai nas academias Vai nas ao ar academias, livre, ao ar livre, vou fazer. você está ali, você está imaginando. Então, você sabe que é possível. É um Sim. passo para a realização do seu desejo, do seu sonho. Porque você passa a ter controle disso. Isso. Eu lembro que eu levei a Suelen para realizar escalada. Né? Foi. Lembra? Lembro. A Suelen escalou comigo. Meu Deus. E ela tem medo de altura. Eu tenho medo de altura também. Quando a gente fala medo de altura, porque a gente tem medo do quê? Tem medo de cair. De cair. Sim. né? Imagina só, vou fazer lá o... Eu tenho labirintite. Você imagina me dar um negócio lá em Meu cima. Deus do Mas céu. foi. Mas olha só, mas foi. Só que para ir, o que que nós fizemos? Primeiro a gente foi se preparar fisicamente. A gente passou um tempo indo para a academia, treinando algumas atividades que iriam nos ajudar a fazer a prática da escalada. Porque fazer rapel você não depende de força, nem tanto, né? Mas depende um pouco de força, mas nem tanto. Porque rapel você desce e você é controlado Pela corda, né? ali. Uhum. Né? Na verdade, existe um freio, tem todos os equipamentos. E aí o que acontece? Eu estudo sobre esses equipamentos, inclusive eu ministro aula de NR35, que é trabalho em altura. Né? Olha Então, que legal. porque não precisa ser técnico em segurança do trabalho para ministrar a aula de NR35, mas é necessário ter proficiência na matéria. Como que eu adquiri proficiência na matéria? Praticando escalada. Só que para praticar escalada, eu tive que aprender sobre material, sobre equipamento, sobre segurança em altura, uma série de questões, até referente à legislação. Quando a Suelen foi, a gente foi explicar tudo para ela, só que a gente foi também com um instrutor. E aí, olha só, mesmo eu tendo conhecimento, eu fui lá no outro instrutor e falei assim, ó, é o seguinte, a gente sabe que você tem os equipamentos adequados, você tem a corda adequada, você tem o seu método que funciona, você conhece o lugar onde nós vamos treinar. Sim. Né? Inclusive, indicamos muito que é o Paulo Diego, né? Do Diego, Paraibuna exatamente. Vertical. Olha que legal. Um excelente profissional. Quem quiser se aventurar aí na escalada, em rapel, nas cachoeiras ali de Paraibuna, Olha que é um bacana excelente isso. instrutor. Ele entrega um passeio 4x4. É muito bacana. Né? Você faz um pacote com ele lá e aí ele tem um passeio 4x4 para quem quer conhecer. Muito legal. Né, Isso ali... aqui mesmo. Aqui em Paraibuna. Aqui em Paraibuna. Super pertinho. Né? É Bem pertinho. pertinho. Que já não é problema para mim.
Tá Já não é- vendo? Paraibuna é tranquilo. Porque você chega em Inclusive, Paraibuna, tá vendo? Você chega em Paraibuna, Já para para o ali na carro lá, feira, come um pastel. come um pastel, É pamonha né? no Tá ali, Mercadão. bananinha, né, de Paraibuna. Bananinha de Paraibuna, é E verdade. aí sai para fazer esse passeio 4x4 e se quiser fazer rapel, escalada, ele leva Legal. também, né, para esse tipo de aventura, né, ali em Paraibuna. Eu falo porque ele não é o nosso patrocinador, vamos dizer assim, Não, ele é o mas nosso amigo. é um nosso amigo e Legal. que, de fato, ele ajudou a gente a vencer esse medo que é da altura. Que inclusive ele foi aluno do Wellington. Que ele foi aluno meu dentro do Uau! SESI Senat. É, e tornou um Não. Que amigão legal. muito Olha que bacana. bacana isso. trabalhando com trânsito. Ele foi aluno na área de trânsito. Sim. E lá nos conhecemos e acabamos fazendo uma amizade. E dessa amizade surgiu a situação de se fazer rapel e escalada. Bacana. E aí eu levei ela para fazer. Foi me aventurar. Foi se aventurar. Vencer o medo, É. só que ela teve que aprender sobre os equipamentos, teve que se Sim. preparar fisicamente, teve que confiar também no instrutor, Sim. né? Confiar no equipamento. Só que como que eu faço isso no carro? Porque agora a gente vai fazer essa Sim. analogia, olha só. Sim. Como que eu vou dirigir, vencer o medo de dirigir, se eu não conheço o equipamento, se eu não conheço o meu instrutor, se eu não tenho... Tudo isso que nós estamos conversando hoje, ó. Eu tenho que ter essa Exatamente. conectividade com o instrutor, eu tenho que confiar no equipamento. Como que eu vou confiar no carro se eu não tenho esse acesso a ele, se eu não sento nele, se eu não... Você não tem essa intimidade, né? Sim. Essa Essa intimidade. intimidade com o carro. E muitas pessoas simplesmente só dirigem também. Não conhecem realmente o carro, não sabem o que que tem, o que que o carro te proporciona. Hoje em dia tem muitos carros que são muito tecnológicos e as pessoas não conhecem o próprio carro. Por isso a importância de você sentar nele ali e virar um mesmo, né? Porque quem vai comandar ali é você, não é o carro. Então tem Sim. essa importância. Ela falou sobre conhecer o carro. Eu tive a oportunidade de dar aula para algumas alunas. E eu falo dar aula, mas a gente não dá aula. A gente ministra a aula, né? Ministra a aula, A é. gente ministra a aula porque, Mentoria. na verdade, a gente é uma venda do nosso tempo, né? Sim. Quando eu dou aula, são essas aulas gratuitas. Aí, esse realmente é de forma gratuita. A gente Nossa, tá, e que ajuda né? bastante, bastante, O curso é bastante. Mas olha ótimo, só, né? Ótimo, perfeito. essa aluna que eu fui, né, ministrar aula para ela tem um carro que estaciona sozinho para ela. Ela aperta um botão e aí ela determina qual lado que ela quer, o carro identifica a vaga, Isso é bom, pergunta né? para Isso é ela bom, se é isso ali é que bom. ela quer estacionar, e aí aquele negócio, a partir dali ela tira a mão do volante, E e deixa. inclusive o carro dela, você não precisa nem controlar de ir para frente e para trás, você tira a mão do volante, o pé de tudo e confia no carro, e o carro ele vai, estaciona e coloca dentro da vaga, é uma BMW. E Caramba. coloca dentro da vaga. Alguns outros carros, ele vai dizendo para você, coloca no drive. Aí você coloca no drive Sim. e aí você que tem que controlar com o freio, ele só mexe o volante. Aí coloca, né, no reverse, no Uhum. R. Aí coloca no R, você tem que controlar o pedal. Os Ele só, automáticos, né? São. isso, Uhum. ele só mexe com o volante. O carro dela, você não precisa nem Nada. nada. Você encontrou a vaga, você diz para ele que você quer estacionar, ele estaciona para você e conclui o estacionamento. E ela contratou os nossos serviços para ensinar ela a utilizar Sério? esse tipo de equipamento no carro. Uhum. Por quê? Porque por mais que seja algo tecnológico, eu preciso aprender a usar a Aprender tecnologia que a eu usar tenho a no carro. tecnologia, É. sim, exatamente. E muitas vezes a gente precisa ter essa pessoa para nos acompanhar. Sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Não, Não. não consegue. E por mais assim que nem ele falou, o carro faz tudo sozinho, o carro estaciona, o carro é automático. Muitas pessoas falam, né? Carro automático qualquer um dirige. Não é assim que funciona, Não, não né? é. E muitas vezes não é somente essa questão, é a questão da pessoa não ter a segurança de Sim. estar ali, de fazer aquilo, de sair. É a autoconfiança, Autoconfiança. né? Autoconfiança. Uhum. Porque quando você... É aquilo que eu falei. Quando você vai dirigir, a mente ansiosa, ela vai pensar no quê? Ela não vai pensar que vai dar tudo certo, Ela vai que você pensar vai pior, sair né? de casa, vai estar tudo legal. Então, não importa o carro que você tenha. Na sua cabeça vai acontecer tudo. Na cabeça vai acontecer tudo. E uma das estratégias que eu usei bastante foi assim, quando eu comecei, né, fiz as aulas, é lógico, o medo ele não vai desaparecer Uhum. da noite para o dia, isso não vai acontecer. O que você tem que fazer é não se entregar. Então, no outro dia, peraí, vou dar uma volta no quarteirão, que o Wellington falou sobre isso. Vai até ali, a Sim. padaria, vai lá.
né? Eu lembro Vai de uma aluna, aumentando aos pouquinhos, eu né? Aos lembro de uma aluna que ia pouquinhos. na padaria aos poucos, né? Ela mora em Comprava um pão por Jacareí aqui. vez. Ela falou assim, ó, eu vou na padaria. Ela fez isso mesmo, ela saiu da casa dela, ia na padaria, daí ela voltava. Aí demorava um pouquinho, ela ia na padaria de novo, ela voltava. Voltava. Ela falou assim, acho que o pessoal da padaria deve Tá estar pensando pensando que eu tô eu tenho, doida. tô ficando louca, não é possível. Né? Porque uma hora ela ia lá para comprar pão, outra hora para comprar leite. Olha outra só. hora... Por quê? Porque era uma forma dela sair de casa, Sim. tirar Com o carro da carro. garagem, dentro do próprio bairro, ela fazer essa atividade. Então, vencer o medo de dirigir também, não tem como, como você falou, eu tenho medo de rodovia. Foi o maior medo que você tinha de Sim. rodovia. Mas você não vai pegar o carro e ir para a rodovia. Não, de maneira alguma. Primeiro, É isso. É gradativo, É né? gradativo. Então, é ali, você sai de pouquinho em pouquinho. E todas as vezes que eu saía, o que eu fazia? Eu chegava em casa, um caderninho, coisa de professor, né? Anotava. Hoje eu saí, foi perfeito, consegui uma vaga muito legal, Nossa, estacionei. muito legal Nananana. isso. Aí no dia 2, né? Tá lá. Hoje eu saí, mas tive dificuldade nisso, eu passei por isso. Eu saí, pedi ajuda, né? Tranquilo. Por quê? Porque quando surgia aqueles pensamentos absurdos, eu buscava lá nas anotações anteriores, peraí, mas não Não aconteceu nada Não é um absurdo. monstro, Não né? é um monstro, não aconteceu nada eu de falo que o ruim. medo da buzina, né? As pessoas têm É, medo da Sim, buzina, né? não, no começo tudo eu achava que era comigo, né? Buzinou lá, não sei aonde, nossa, passava a viatura de polícia, mas sou eu. Eu lembro que uma vez eu fiz esse comentário com você dentro do carro, que Fez sim. o carrinho de sorvete, o Só cara foi. buzinou o carrinho de sorvete. A gente estava indo para o CEP, estávamos indo para o CEP, e eu achei que era comigo, porque no começo tudo você acha que é com você. E chegando próximo de casa, passando ali o Semar, ali a COP, o carro morreu também. E o Wellington, numa tranquilidade. Falei, gente, como que ele é muito tranquilo? Não, tranquilo, acontece. Calma, o de trás vai ultrapassar. Ele traz a gente para o centro, para o momento presente. Porque, na verdade, dirigir é estar no momento presente, né? Sim. E assim, direção, ela tem várias situações, né? Não é todo dia a mesma coisa, né? Porque assim, Sim, é diversidade. é uma doideira, né? Uma loucura. Sim. Então, e você, a gente brinca assim que a gente dirige pela gente pelos outros, mas na verdade a gente dirige pela gente, porque a gente não é responsável pelo outro. Igual seu carro morreu, você não é responsável se o cara parou muito perto de você ou não. Então, se ele foi inteligente, ele manteve uma distância e pôde sair ali de você. Tranquilamente. E você liga seu carro e toca a sua vida e vamos embora. Sim. Então, agora, se ele não parou o suficiente, ele vai ter que esperar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, a gente não tem que carregar essa culpa. Nossa, eu tô atrapalhando Só que o trânsito. hoje quando morreu tudo, ligou, vambora, entendeu? Ela falou sobre carregar essa culpa, né? E aí é que tá o detalhe. E ela falou assim, ó, se ele parou perto, se ele parou perto e você teve uma dificuldade para sair com o carro morreu, e ele não consegue sair de trás ali de você, e ele fica incomodado, um pouco é falta de empatia, e outra coisa é o quê? É ele que Erro dele. Foi erro dele, não foi erro seu. Sim. Porque você cometeu um erro, que seja lá, que não é bem um erro. Morreu o carro, pode ser por N fatores. Pode ser por um Sim. problema do carro, pode ser um problema do combustível, pode ser um problema, às vezes, ali até mesmo de... Pode ser qualquer coisa, mas acontece. Agora, se ele parou muito próximo, o erro também está nele. Sim. Não vai conseguir sair, Não né? vai. É óbvio. Se ele tivesse ficado um pouco mais para trás, ele sairia, não teria problema. Exatamente. Mantendo a Eu não distância. posso pegar esse Essa problema culpa, dele, exatamente. que ela falou de culpa, Sim, não posso pegar esse transferir pra problema mim. dele e abraçar, falar, não, eu não. Isso não é só na questão do carro morrer, você parar no semáforo, você ir numa rampa, porque às vezes muita gente tem medo do carro voltar, né? Sim. E aí o carro tá atrás de mim e aí ele colou em você por quê? Então, assim, a gente precisa entender que a gente dirige, lógico, para a segurança nossa de todo mundo, mas a gente precisa focar ali no nosso e não se preocupar com o outro nessa situação. Ele precisa ter essa consciência de que ele precisa manter a distância necessária dele. E ali no você liga de novo, vai no embora. início, né, a gente se preocupa tanto, né? Com tudo. Com tudo. Não que não tenha que se preocupar, como você disse mesmo. Mas primeiro lugar é ali. É você. É isso, exatamente. Senão, a gente se perde. Eu falo também muito isso. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. Sim. É você. Então, às vezes a gente fica preocupado tanto com os outros. Não estou dizendo para a gente ser egoísta, mas eu preciso primeiro se conectar comigo para depois eu conseguir cuidar dos outros. Porque se eu não conseguir nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Eu vou cuidar primeiro do outro. Não faz sentido, né? E a gente está passando por uma situação até desagradável no trânsito. Eu falo que é uma situação desagradável por quê? Você falou sobre ansiedade, sobre pânico.
Cada um desenvolve ansiedade por N fatores. Mas a gente tem um problema hoje que são as redes sociais. Eu falei sobre o celular, eu Sim, fui para olhar o muito horário para a gente não problema. extrapolar no horário. Mas o celular hoje, ele traz essa situação de imediatismo para as pessoas, a ponto de elas quererem um resultado de De imediato, imediato. achar que 2 aulas, por exemplo, é o suficiente para conseguir É. dirigir, Não. que se eu vou aprender a dirigir, se eu preciso me desenvolver, não é em 2 Não, e horas. só abrir um parênteses, aquilo que você falou, muito importante, porque o perfil que te procura, né? As Uhum. pessoas que procuram, no meu caso, ansiedade e pânico, Uhum. né? O que que você teve que fazer? Teve que lapidar. Você vai lapidar a pessoa primeiro. E isso, gente, leva tempo. Tempo. Não tem como Não em tem como. 2 aulas, Não, né? hoje se eu Não. consigo Serra de Ubatuba, hoje se eu consigo para Delfim Moreira, para Belo Horizonte, que eu já fui, Ilhabela, a Ilhabela, balsa, passear, né? Atravessar a passear balsa. para Paraty. Fui para Se eu delícia. consigo hoje, é por quê? Porque você teve que lapidar, Sim. Não né? tem como ser Não. algo rápido. Não. Impossível. É o que eu falo, é impossível, atender não. a real necessidade daquele aluno, Sim. né? É entender ali quais são as questões que o afetam. Porque realmente muitas vezes não é só a questão prática mesmo. Meu caso E isso é leva tempo. Por isso que eu explico às vezes para a pessoa, não, mas eu dirigia antes, hoje eu não dirijo, igual a Fran veio aqui, a Fran dirigiu por 14 anos, eu acho, né? Sim. 15, olha não só, sei. é um tempo Aí bem Depois parou de significativo, né? Aí dirigir. parou de dirigir e não conseguia dirigir mais. Então, o Elton precisou entender ali a real necessidade dela, o motivo daquilo. No seu caso, é a mesma coisa. Teve ali a questão do pânico, da ansiedade. Então, Sim. isso leva tempo. Não é uma coisa que com 2, 4 aulas a Não. gente consegue trabalhar. E Então, às é vezes... aquilo, o atendimento de vocês é personalizado. Sim. Nessa Personalizado. situação ainda da ansiedade, as redes sociais têm trazido essa ansiedade e as pessoas estão no passo a repassa, né? Sim. Muito. A gente fala isso. O semáforo abriu, ficou verde. O carro ia trazer a buzina para você. A impressão que dá é que ele fica com a mão na orelha aqui assim, ó. Sabe? Eu passo e repassa, ele fica a mão na orelha. Aí Muito fica lá, isso. tá vermelho. Ficou verde, você não saiu, ele vai com a mão na buzina. Sim. É essa a impressão que a gente tem, que as pessoas estão no passo a repassa. Se você não sai rápido, ele tem que buzinar para você. Inclusive, lembra, acho que eu comentei nas redes sociais, você falou do caminhão, né? Da empatia, de Sim. dar preferência. E foi o que aconteceu comigo. No viaduto ali do Vista Verde, no caminhão entrando. Poxa, não custa, né? Sim. É um veículo muito maior, muito mais difícil de manobra. Então, ele está entrando ali, ele precisa cair, que Abrir, fala na Dutra, né? Então, assim, eu parei um pouco, nossa, parecia que eu tinha cometido Um absurdo. é farol, então, mas você precisa fazer isso até para liberar o caminho para você, porque realmente é muito perigoso, né? O caminhão Se ele vai você fazer entrar aquela junto curva. Sim, com normalmente ele- ele abre um pouco mais, ele precisa Sim, abrir ele um pouco mais, precisa um né? pouco mais. E as pessoas estão nesse imediatismo. Imediatismo. Ela falou sobre E essa colocando questão. a vida em risco, né? Se Sim, colocando a vida em principalmente, risco. né? Eu falo, algumas pessoas preferem ter razão e não sobreviver do que viver sem ter razão, né? É aquela situação do ego. Do ego, né? exatamente. Na minha É. frente você não Na minha entra, frente né? você não vai. Muito isso. Nossa, tem muito demais. E o medo acaba sendo, às vezes, até de enfrentar essas pessoas, né? Infelizmente, Sim, não é fácil. sim, porque na verdade, para mim, o dirigir é o quê? É o ter controle, né? Sim. E quem tem ansiedade tem medo de perder o controle. Tem gente que perdeu o controle. Então eu tinha muito medo essa coisa, né, de perder o controle. Nossa, mas se alguém atrás de mim buzinar, o que eu vou fazer? Se me der farol, se me fechar, o que eu faço, né? Então a gente tem muito medo disso, assim. E a preocupação com o externo, Preocupação né? com o externo, muita preocupação com o externo. Dentro do processo de aprendizagem, ela falou, né, de eu primeiro entender o aluno. Quando a gente fala do tempo de conseguir vencer o medo, vamos pensar, nas primeiras 2 aulas, que é o primeiro encontro que a gente fala aula porque as pessoas estão acostumadas a ouvir aula. Sim, né? Porque, na verdade, não é aula, é um atendimento, é diferente. Então, o nosso primeiro encontro, que é aproximadamente 2 horas aula, Uhum. nesse primeiro atendimento eu vou entender como que a gente vai se comunicar, o que te faz ter medo. Aí, na outra aula, eu vou aplicar alguma medida para ver como você responde àquela Ah, isso, medida Aquela medida. que eu venho trazendo ali para que você consiga vencer aquele desafio. A pessoa começa a ter resultado lá no terceiro encontro, quando ela percebe que aquilo que ela às vezes nem conseguiu no segundo encontro,
que eu tentei aplicar, não aplicou, às vezes no terceiro encontro eu aplico outra medida e aquela medida tem resultado. Tem a eficiência, né? É. E muito interessante, porque no primeiro dia de aula com ele, eu estava super ansiosa, né? Então, eu estava aguardando ele chegar e todo o carro que fazia barulho, aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E aí, o que que eu pensei? Nossa, primeiro dia de aula, eu já vou sair andando, né? Não, o Elton falou, calma, vai sentar, pedal do carro. Então, ele foi conversando, e aí, gente, aí me ganhou aí, né? Falei, Você nossa, dá até aquela relaxada, né? exatamente, porque a gente acaba associando, a gente que não tem conhecimento, acaba associando a metodologia de vocês Já. com metodologia de autoescola. Uhum. Ah, não, aprender a dirigir é igual, e não é. Aquilo que eu falei, reforço, é personalizado, né? E o Wellington, ele ouve. Porque as pessoas, elas estão perdendo essa capacidade também de ouvir, né? Porque não tem, Ouvir. porque a ansiedade é o imediatismo, é o não É. ter Sim, paciência. sim. E isso reforça que é possível vencer o medo de dirigir. Olha, Com reforça método. muito, muito. Porque, gente, se eu conseguir, eu que me tremia toda, olha, gente. O que você já falou sobre isso, que dirigir trouxe liberdade para você. Mas hoje você falou que é professora, mas eu sei também que você tem outras atividades. Você tem uma Nossa, loja, você eu tem falo outras que atividades. eu sou que nem, como é que é O pai do o Cris? pai do Cris? Eu tenho Tem 3 três empregos. Três empregos. 3 empregos, sim. Dirigir ajudou você a conseguir manter essas 3 atividades? Sim, sim, porque uma é atividade comercial, né? Eu tenho um brechó lá no centro da cidade, então muitas das vezes as compras acontecem pelo Facebook, Uhum. e aí a pessoa quer que a gente entrega, e como que se entrega sem dirigir? Né? Então Então eu já isso faço te trouxe entrega. uma renda. Sim, trouxe uma renda, claro. Trouxe uma renda. Isso Aí é quando a muito gente bom. fala então de renda, olha só, dirigir te trouxe uma renda, não foi só uma realização de conseguir dirigir para você ir para o seu trabalho. Sim, Embora dirigir para ir para o seu trabalho também te traz renda. sim, Mas dirigir também te renda trouxe mais extra. tempo. Mas Exatamente. ele também te trouxe renda extra. Sim. Então vale a pena, às vezes, a diferença do que pagaria em preço e naquilo que a gente chama de valor. Olha, Wellington, olhando para o trabalho de vocês, é aquilo que eu falei, a gente estava conversando anteriormente, né? Para mim, preço é aquilo que você necessita, não necessariamente você queira, né? Uhum. Ninguém quer tomar remédio, por exemplo, mas você vai até a farmácia e paga o preço por aquele remédio, Uhum. né? Valor é o desejo, né? Eu sou professora de música, então, um exemplo, desejo aprender a tocar violão. Então, eu vou pagar um professor para me ensinar a tocar violão. Nossa, eu quero tocar violão igual aquele professor. Eu tenho um desejo de. Então, isso não é preço, é o desejo. E eu tinha dentro de mim um desejo enorme de dirigir. Então, imagina, todo mundo da minha família dirigia. A maioria das minhas amigas que trabalham comigo dirigiam. Então, eu via elas saindo da escola já com o carro e indo. E eu lá, assim, meu Deus, no ponto de ônibus. Mas aquele desejo ali dentro. Então, quando a gente fala desse desejo de conquistar algo, gente, não tem como. Não é preço, É valor, Não é é né? preço, é valor. valor. É um investimento na sua conquista, na sua qualidade de Sim, vida, qualidade de porque isso vida. melhora a sua qualidade de vida. Que nem você falou, no ônibus, Muito. às vezes não dava tempo de tomar um banho, de almoçar, né? Às vezes Sim, comer alguma coisa, ficava o dia inteiro com fome. E hoje você tem essa essa qualidade condição, de essa vida. qualidade, né? De É, né? poder. Porque é bolsas. Professores, ela vê mochila, é uma bolsa aqui, é um notebook aqui, é uma caixa ali. Então, num ônibus, imagina. E Hoje você é, vai tudo isso dentro do sim, carro. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Ontem mesmo tivemos formação no CEF e a formação de toda a rede de professores. Então, imagina, o trânsito Uhum. caótico, Caótico. né? Fui dirigindo, voltei dirigindo, 40 minutos. Se eu tivesse ido de ônibus, eram 2 horas para voltar para casa. Olha o tempo. Olha o Quanto tempo. tempo Você você não ganhou ganhou? tempo agora, né? Gente, olha isso. Se você poder chegar na sua Mais casa cedo, poder mais sair mais cedo, tarde, né? Dormir um pouco exatamente, dormir um mais. pouco mais. Então, assim, é qualidade de vida, é investimento, Uhum. né? E isso, para mim, gente, sinceramente, não tem preço. E outra, sempre dá um jeitinho. Você percebeu em algum momento da sua história, nessa questão da Uhum. direção, que a tua infância atrapalhou de fato com que você tivesse essa coordenação toda no carro, ou até mesmo que as pessoas falavam para você que você conseguisse dirigir?
Então, Wellington, a gente vem de uma estrutura social, né, em que a gente cresce. Na minha família, não, porque meu pai e meus irmãos sempre me apoiaram a dirigir tudo. Mas a gente, mulher, cresce ouvindo o quê? Mulher no volante, perigo constante. Bastante, é. Eu até estava consultando por curiosidade aquele Secretaria Nacional do Trânsito, em 2026, só 36% das mulheres, 36% de mulheres habilitadas, só 36%. Então, assim, na infância, por mais que eu brincasse de carrinho, porque eu fui moleca, né? Por mais que brincasse tudo, toda a estrutura social fala que o que eu dirigir não é para você. É. Eu dirigi, não era pra você. Não é para você, entendeu? E por mais que eu tivesse todo o apoio, E essa questão de, né, de questão motora, técnica, vamos lá, andar de bicicleta, dançar, você acha que isso influenciou ou não você na direção? influenciou muito, inclusive foi o que você havia dito, né? Que como eu sou professora de música, lembra que você falou que o trânsito é como se fosse uma sinfonia. Você tem que ouvir o carro, né? Ou a faixa do meio te leva para qualquer lugar. É tudo, é como se fosse, é um ritmo, né? Porque é um ritmo. Por mais que pareça caótico, segue ali uma ordem, né? Acho que você chegou a fazer um vídeo até dizendo que o carro ali, a gente tem os 5 sentidos nele, né? Eu fiz Isso, um vídeo 5 falando sobre os cinco sentidos. sentidos, né? Os Sim. cinco sentidos naturais, né? E Sim. quando você fala da música, olha só que bacana, você falou que é professora de Uhum. música, e a gente falou sobre a música, de ser um ritmo, de ter uma sinfonia. E eu acredito que nas aulas eu devo ter falado isso para você. Se eu não falei, você vai agora, né, criar uma lâmpadazinha lá assim, ó, e para as pessoas que estão assistindo também. A troca de marcha, ela é de acordo com a música. Quando Sim. as notas começam a subir, elas vão ficando mais agudas, que começa no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, Sim. ré, e vai subindo. E vai Então, subindo. quanto mais alta a escala, mais ele vai ficando agudo. Quanto mais agudo, mais o motor está gritando. As suas rotações vão aumentando, ele vai ficando mais agudo. Exato. Quando ele chega num determinado lugar, eu troco a marcha. Então, quando ele ultrapassa aquela linha do Aquela linha meio, do meio. né, quando a escala vendo? passa para a escala das linhas superiores, Quando eu falo que o ensinamento de vocês é personalizado, é sobre isso. Você me falou disso e fez muito sentido para mim. quando as Muito notas sentido, muito começam a bacana. ficar, né? Ó, vamos lá, dó, si, lá, vai ficando mais grave, A porque redução tá total. abaixo, Ele tocava. porque vai ficando abaixo, né? E vai ficando abaixo, o carro ele está pedindo o quê? O carro ele começa, as rotações estão abaixando, o motor ele vai ficando com um som mais grave. E com o som mais grave, ele está dizendo para você, você precisa reduzir a marcha. Sim, sim. Mas você citava outra coisa também que eu não esqueço disso também, que você falava do carro tá feliz e do carro tá O triste. carro está feliz. Quando a gente está Isso é feliz, muito- sim. quando a gente está feliz, a gente não fica feliz, a gente fica. A gente fala fala mais alto, a gente Aham. grita mais, a gente Sim. gesticula mais. O carro está feliz. Está feliz, está na hora de trocar a Trocar a marcha. marcha. E eu tenho que tomar cuidado para não confundir felicidade com euforia, porque euforia Sim. ele passou do limite. Aí vem multa. Aí vem multa. Aí Olha só que interessante. Felicidade é hora de trocar a marcha para cima. E quando só- o carro está triste? Quando ele Não. começa a ficar meio brocochô. Brocochôzinho. Não. Geralmente, quando a gente tá Reduz. brocochô, o que a gente faz? A gente começa a falar mais baixo. Sim, é bem Né? A isso. gente vai se encolhendo. O motor do carro ele vai mostrando isso pra gente. Hora de Sim. trocar a marcha para Hora de baixo. trocar a Olha marcha. só, carro triste, marcha para baixo. Carro feliz, Marcha marcha pra para cima. cima. É sobre esse tipo É. de didática. É. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Eu pergunto a profissão da pessoa, né? E eu pergunto qual a atividade que você faz. Porque, como falou, eu já naveguei por vários mares diferentes, né? De instrução. Uhum. Tá vendo? Você consegue fazer as notas, né? Você Sim. entende a situação da escala da nota. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu toquei um instrumento, né? Eu toquei clarineta.
Olha Não, só isso. então, aquele negócio, É né? muito Hoje, Gente, claro. né, em Muito si legal. bemol, que é uma escala acima Nossa. e ainda 17 chaves. Ele Então, precisava voltar a tocar. né, a gente precisa, no momento de fazer a leitura né, da partitura, a gente precisa fazer a mudança de escala. Então, a gente está na clave de sol, e aí a gente está ali, tá fazendo aquela leitura. Eu tenho que sempre ler uma nota acima, Uma nota acima. porque a minha caneta era em si bemol. Então, eu sempre tinha que fazer a leitura acima. Então, eu tenho que raciocinar muito rápido as notas e entender essa situação também na estrutura. Só que, olha só, quando você fala para mim que você é professora de música, no momento em que eu vou te ensinar, eu sei qual linguagem falar para Falar. você. O grupo das alunas foi importante para você? Foi muito importante, sim. Por quê? Porque quando a gente está aprendendo algo, a gente quer muito, né? Quer muito já sair dirigindo, não cometer erros. Uhum. E você pensa que é só com você que acontece, né? Nossa, só eu que deixei o carro voltar na rampa. Nossa, só eu que deixo o carro morrer. Olha, todo mundo está dirigindo, todo mundo sabe, eu não. E no grupo não. No grupo tem essa partilha de experiências, né? É um grupo sem julgamento. Sem julgamento. Que você pode Exato. falar das suas Você dificuldades. pode falar É. das dificuldades, trocar Experiências. experiências, informações, né? E ajudar também, né? Compartilhar conhecimento. Olha, assim, assim, assado. Isso para mim foi fundamental, porque você percebe que as outras pessoas também têm dificuldades. Também tem. Esses Você dias não tá mesmo. sozinho, né? Às vezes são Não tá histórias sozinho, parecidas, isso, outras nem perfeito. tanto, mas tá todo mundo ali no mesmo lugar. Eu lembro que teve uma mãe compartilhando a alegria dela de ir buscar, conseguir levar o filho para a escola, Escola. né? Uhum. E buscar o filho. E aí coincidiu comigo, com a minha história de conseguir buscar meu filho na rodoviária. Então, meu filho estuda em Campinas e todas as vezes que ele vinha, a gente vai lá de ônibus, e é mala, não sei o quê, aquela Você conseguiu buscar ele. buscar. E quando ela falou lá do relato, no grupo, que ela ficou super emocionada, automaticamente veio na minha memória a minha experiência. a sua Então, Exatamente. esse grupo, ele conecta É. conecta E são pessoas. pequenas coisas que faz toda a diferença, Nossa, né? toda a Você diferença. levar um filho na escola, você buscar um filho na rodoviária, que antes você não podia fazer isso, às vezes fica muito tempo Isso. sem ver. Você poder levar um filho para tomar um sorvete no Nossa. shopping. Marcar um café com as Marcar um amigas café e com não as ter que, né, amigas, desmarcar porque não tem a possibilidade de ir, hoje você consegue. Ou então você tá numa festa, a festa tá legal, aí o carona quer ir embora, você Uhum. quer ficar, ou o contrário, né? Às vezes tem aquela situação do marido que bebe, né? Sim, E e aí? eu com a Sueli, a gente reveza. Vai né? revezando. Porque a gente vai É. revezando, né? Um dia Eu gosto de um vinho. né? Então, aí o dia que eu É. quero beber, ele não bebe. Aí o dia que ele vai beber, então eu não Sim. bebo. Aí eu levo o Então, carro. essa situação de você poder fazer isso, de dirigir de forma responsável Claro, e conseguir compartilhar tudo isso, só é possível quando vence o medo. quando vence o Quando medo. vence o Quando medo. conquista a sua superação. independência e autonomia na direção, né, Como Ana? diz, criar rodinhas. Criar rodinhas. Pra Criar criar rodinhas. rodinhas. Criar rodinhas. O que você falaria hoje para uma pessoa que tem medo de dirigir e ainda não iniciou um processo de atendimento com a gente, ou de qualquer outro também profissional? O que você diria para uma pessoa que está procrastinando vencer esse desafio? Eu diria que venham, só venham. Vale a pena. Vale super a pena. Inclusive, às vezes a pessoa está numa condição ali financeira que não está legal, mas comecem com os vídeos gratuitos, né? E que não vai impedir, Uhum. e que são muito, muito importantes Sim. o vídeo de vocês. E que o medo de dirigir só vence dirigindo. Eu achava essa frase assim, nossa, muito, como é que fala? Clichê. Clichê. Mas não é. Só vence dando o primeiro passo. Uhum. E uma observação, como eu havia dito, antes de procurar vocês, eu tinha entrado em contato com uma outra empresa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com qual empresa a gente procura. Para tudo na vida a gente tem que tomar Sim. cuidado, existem milhões de situações, golpes, enfim. Muito cuidado. Eu havia procurado uma empresa anteriormente e não teve esse cuidado. Então, dependendo do problema mesmo que você carrega, no meu caso, ansiedade, dependendo do grupo ou da empresa ali que você procura, isso pode agravar muito mais, né? E aí fazer com que você nem Tente, né? tente.
A gente tem que se amar primeiro. Estamos imensamente felizes de ter você aqui, de saber que você literalmente criou rodinhas, né, que vai para todos os lugares. Nossa. Hoje viaja, passeia, né? Tenha esse suporte no seu trabalho. É bom demais Muito. conversar com você sempre e ouvir isso e ver as suas participações lá no grupo também, que, né, às vezes o pessoal comenta e eu vejo lá você colocando também você. Incentivando. Exatamente. Eu falo que aquele grupo é um incentivo. Sim. E assim, muito obrigada mesmo por ter confiado no nosso trabalho, por ter confiado no Wellington ali. Antes de vocês confiarem em mim, o Wellington confiou, você confiou em mim. Então, assim, gente, gratidão imensa, imensa. Vocês não têm noção do quanto eu sou grata a vocês. De verdade. Todas as vezes que eu faço, assim, uma grande viagem, Você lembra da quando eu gente? vou para Campinas, eu lembro de vocês. Eu nunca eu havia me imaginado fazendo algo que eu estou fazendo hoje. Então eu falo, é possível, com as pessoas corretas é possível. Então, se tem alguém aí assistindo a gente, né, que procura um serviço, né, desse, gente, procura com carinho as pessoas certas, né? Acho que é isso. Só agradecer. Você ganhou hoje um presente simbólico, não só, Nossa, mas você ganhou também um chaveiro, né? Um chaveiro para você colocar a chave do teu carro. Eu nunca participei do podcast, então, assim, gente, não sei se está focando. Eu não sei se está Mas focando. é justamente para poder maravilhoso. colocar a chave do teu carro. Eu carrego o A meu gente aqui, carrega. a gente carrega o meu, a chave do carro com um chaveirinho do Direção em chaveirinho. Vida, para que você, todas as vezes que você for ligar o carro, embora você já lembre da gente, para que você, né, possa reforçar isso. Que a gente faz parte dessa história, porque nós somos gratos de fazer parte da sua história. Nós somos gratos, eu falo isso para todas as minhas alunas que fazem comentário às vezes ali no Google, né, sobre o nosso trabalho, e eu sempre coloco essa palavra. Nós é que somos gratos por você ter dado a oportunidade de transformar a sua vida. Sim. Porque realmente Olha. dirigir não é somente a direção do carro, mas acaba transformando também a direção da própria vida, da sua vida. Sim. E a gente sempre vai usar isso, virar a chave e assumir a direção, não só do carro, mas também assumir a direção da sua vida. Perfeito, gente. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Amém. Muito obrigado. Infinitamente. Obrigada, Parabéns. Ana Paula. E até um próximo bate-papo com certeza. outras pessoas que nós vamos trazer aqui. Eu e a Muito Sueli bom. estaremos presentes, com certeza, pelo menos 2 vezes por mês, trazendo outras pessoas para contar as histórias aqui. Dentro das histórias surgem essas pequenas aulas, né, também aqui, para que vocês possam também assumir a direção não só do carro, mas da vida de vocês. Uma ótima noite e até a próxima, até o próximo episódio.